Fala galera do nono, mais uma videoaula, hoje a raiz cúbica. Você sabe o que é isso aqui? Bom, isso aqui é uma caixa, óbvio, uma caixa de um relógio, mas eu quero, na verdade, perguntar para você qual é o nome do formato desse objeto. Esse objeto é uma figura espacial. Espacial porque ela possui volume. Ela é uma figura tridimensional, chamada prisma de base retangular ou simplesmente paralelepípedo. Bom, como vocês sabem, toda figura espacial tem volume e quando ela é oca, nós colocamos dentro dela alguma coisa, nós dizemos que ela tem capacidade. Muito bem, vamos conversar sobre isso. Como se mede o volume de uma figura espacial? Você lembra da aula anterior? Medir é comparar com alguma coisa da mesma natureza. Então, se eu quero medir um volume, eu tenho que escolher um outro volume como unidade padrão. Eu poderia escolher uma esfera, mas como você está vendo aí nessa animação, se você colocar uma esfera dentro de uma caixa quadrangular, o que vai acontecer? Sobram vários espaços. Então, vocês sabem que nós decidimos pelo mais prático, mais fácil, mais objetivo, que é o cubo. O cubo é uma figura espacial quadrangular que tem todas as arestas com a mesma medida. Falando nisso, vamos aos elementos de uma figura espacial quadrangular. Nós temos aqui os vértices, nós temos aqui as faces e nós temos as arestas. O cubo é uma figura quadrangular que tem 6 faces e as arestas possuem o mesmo tamanho. Ok? Beleza? Entendeu aí? Então, se você tem um cubo com a aresta medindo 1 milímetro, o volume desse cubo é de 1 milímetro cúbico. Da mesma maneira, se você tem um cubo com uma aresta medindo 1 centímetro, você tem um volume de 1 centímetro cúbico. E se você tem um cubo com a aresta medindo 1 metro, então o que você tem? Um volume de 1 metro cúbico. Falando nisso, todas as vezes que o seu pai for comprar material de construção, tome cuidado para você não chegar na loja e pedir 1 metro de areia. Porque se eu fosse o vendedor, eu ia pegar e fazer assim, eu ia pegar 1 metro de areia, botar em cima da mesa, medir com uma fita métrica, varrer aquilo tudo, botar num saquinho e entregar para a pessoa. É claro que ia tomar um soco no olho, né? Isso é só uma brincadeira para você lembrar que quando a gente compra areia, nós estamos comprando um volume de areia. Portanto, a gente tem que pedir 1 metro cúbico de areia. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Litro é uma medida de capacidade, volume interno. Então, quando nós temos uma caixa cúbica de 1 metro por 1 metro por 1 metro, nós temos ali 1000 litros ou 1 metro cúbico. Então, se você tem uma caixa com 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, uma caixa cúbica, obviamente, você tem ali 1 litro. E se você tem a caixinha de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, o que você tem é 1 mililitro. Ok? Muito bem. Então, quando a gente quer medir o volume de alguma coisa, nós jogamos cubos dentro dela e contamos para ver quantos tem. Tá certo? Existem prismas de vários formatos. Existem prismas de base triangular, existe prisma de base hexagonal, existe prisma de base quadrada, parecido com essa caixa que a gente mostrou aqui, né? Existe prisma de base retangular, existe prismas retos, prismas oblíquos. É isso aí, existe muito tipo de prisma. E se você quiser medir, por exemplo, o volume de uma caixa prismática ou um paralelepípedo, uma caixa que é um objeto quadrangular, você vai botando cubos dentro dele e contando a quantidade de cubos. Só que nós não precisamos contar um por um. Basta você contar quantos cubos tem numa direção do comprimento, quantos cubos tem na direção da largura
e quantos cubos tem na direção da altura, e multiplicando esses três valores você vai ter então o volume, a quantidade de cubos padrão que existe dentro da caixa. Ok? Mas o que tem a ver isso com a raiz cúbica? Bom, o nome já está dizendo para você, né? Raiz cúbica. Imagina que você tem agora um cubo que tenha um volume de 27 centímetros cúbicos. 27 centímetros cúbicos. Qual o valor da medida da aresta desse cubo? Bom, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Você está vendo aí na animação, né? Se o volume do cubo é de 27, significa que nós multiplicamos o lado vezes o outro lado, vezes o outro lado, e achamos 27. Lado vezes lado vezes lado vai dar lado ao cubo. Então eu estou querendo saber qual é o número que elevado a 3 vai dar 27. Esse número é chamado a raiz cúbica. Portanto, a raiz cúbica é a operação inversa de elevar a 3. Qual é o número? É o número 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3 dá 27. Então nós dizemos que a raiz cúbica de 27 é o número 3. Bom, mas aí alguém perguntaria assim, qual é a raiz cúbica de menos 27? Aí você lembraria da aula anterior e faria, já sei, não existe no conjunto dos números reais. Não, na verdade não, existe. Por quê? Porque se você pensar bem, quando nós tratávamos de raiz quadrada, nós dizíamos que não existe raiz quadrada quando o radicando, aquele número que fica embaixo do radical, é negativo. Por quê? Porque não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo vá dar um valor negativo. Não se esqueça que mais multiplicado por mais vai dar mais, e menos multiplicado por menos também vai dar mais. Então não tem condição de dar um valor negativo. Mas agora nós estamos falando da raiz cúbica. Significa que eu tenho 3 fatores. Então eu posso sim ter valores positivos e valores negativos. Se eu tenho 3 números positivos, eu tenho mais multiplicado por mais, que vai dar mais. Se eu tenho 3 números negativos, eu tenho menos multiplicado por menos, que vai dar mais. E esse mais multiplicado por menos vai dar menos. Então, a raiz cúbica de 27 é 3 e a raiz cúbica de menos 27 é menos 3. E como você sabe, nem todas as raízes cúbicas vão dar números racionais. Na verdade, a maioria das raízes cúbicas dão números irracionais. Beleza? Espero que você tenha entendido. Próxima aula, exercícios sobre raiz cúbica.